Glória, glória, glória a Deus, glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus, Senhor ó Pai, graças Senhor por mais um dia de vida na Tua presença, muito obrigado ó Deus pelo descanso, pela moradia, pela vestimenta, pela refeição, pelo alimento, pelo trabalho, pelo salário, ó Deus muito obrigado, Senhor, o coração está batendo, estou respirando, estou enxergando, ouvindo e falando, graças Senhor ó Pai, porque infelizmente muitas pessoas não estão, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, ó Deus poderoso por mais uma quinta-feira, mais um culto de ensinamento, aqui Senhor no Anexo Maravilha, ó Deus poderoso, obrigado Senhor da glória, por esta chamada meu Pai na igreja pentecostal, Deus amor, meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus poderoso, eu te dou graças, Senhor, pela vida da minha esposa. Eu te dou graças pela vida dos meus filhos. Eu te dou graças, meu Pai, por toda a parentela, por toda a minha família. Eu te dou graças, meu Deus, pela presença dos irmãos que aqui estão. Eu te dou graças, meu Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, dai-nos a bênção, meu Pai, sobre a vida de cada um. Ó Deus, abençoa, meu Pai, os casais, as famílias aqui representadas. Ó Deus, supre toda a necessidade, meu Deus. Dai-nos o pão de cada dia, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor prometeu, dá o que comer, dá o que vestir, dá onde morar, ó Deus poderoso, Senhor, meu Deus prometeu, meu Pai, entrar com providência, suprir toda a necessidade do teu povo, dos teus filhos, dos teus escolhidos, meu Pai, ó Deus, nos ajuda a passar pela prova, para ser aprovado, e assim receber a bênção do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ó Deus de maravilha, Senhor, nesta noite, meu Pai, eu quero aprender mais da Tua palavra, principalmente, meu Pai, neste assunto, nesse tema tão importante que é a oração. Ó Deus poderoso, sim, meu Pai, o poder que nós recebemos através da oração, a presença do Senhor que nós sentimos através da oração, a união e a comunhão que nós temos quando nós oramos. Ó Deus poderoso, as bênçãos, a resposta do Senhor que nós alcançamos quando nós clamamos, gememos, suplicamos, choramos aos pés do Senhor, diante do teu trono de misericórdia e graça. Ó Deus, creio que nós vamos alcançar o favor do Senhor neste momento de fé. Ó meu Deus, a oração é uma das maiores obras da fé, é a oração, meu Deus, as provas da fé, Senhor, meu Deus poderoso, a boa obra da fé, a oração, ó Deus poderoso, a expressão da fé, a oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a comunicação, ó meu Deus, da nossa alma com Deus, ó Senhor da glória, a oração, meu Deus, o Senhor, meu Pai, nos deu este meio, ó Deus, para ter contigo um encontro, Senhor, pessoal, individual, particular, íntimo, Senhor, ó Deus poderoso, meu Pai querido, desde já eu te agradeço, meu Deus, por essa humilde oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor Jesus. Estamos falando sobre oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém? Não devemos orar como pessoas hipócritas. É claro que Jesus não está falando que você não deve orar. Jesus não está dizendo que orar é errado. Ele está falando da intenção. Quem está entendendo? Ele está falando da motivação do seu coração. Porque Jesus fala, nós temos que orar, fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus. A Bíblia inteira nos exorta a orar a Deus. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que esses religiosos, eles oravam nas esquinas das ruas. Mas não é porque eles estavam realmente querendo a presença de Deus, ou porque eles estavam cheios de compaixão intercedendo por alguém. É porque eles queriam que todos que passassem vissem eles, como eles oram, como eles são espirituais, né? Os nossos líderes são muito espirituais, eles oram muito. Então a intenção, a motivação era fingimento, era falsidade, era hipocrisia, meus irmãos. Vamos orar, vamos clamar, mas vamos purificar, limpar o nosso coração, preparar o nosso coração para fazer isso. Vamos
ver qual é a nossa intenção, qual é a nossa motivação. Se for certa diante de Deus, amém. Se não for, então nem faça. Primeiro se purifique. Quem está entendendo? Amém. Se eu vou fazer alguma coisa, mas eu vejo que a intenção no meu coração é desagradável a Deus, então melhor nem fazer. Deixa primeiro eu tratar com Deus do meu coração. Aí quando a intenção errada sair, aí sim, eu vou fazer e Deus vai aprovar. Então não podemos orar como os hipócritas. Antes de tudo, deve haver sinceridade em nosso coração, ou seja, querer alguma coisa e compreender nossa dependência de Deus para obtê-la. Lembre-se que palavras meramente formais não constituem uma oração. Amém? A verdadeira oração não consiste em abundância de palavras. A nossa vida de oração adquire a verdadeira maturidade quando modelada no secreto no nosso aposento. Como disse Jesus em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a Deus, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Qual que é a maior lição? A maior lição não é orar no quarto. A maior lição é que os hipócritas querem ser vistos, querem se exibir e querem se mostrar. Mas os sinceros, os humildes, aqueles que realmente têm fé verdadeira e amor a Deus, não vão ter essa intenção, essa motivação. Eles vão buscar o Senhor, aquilo que eles fazem publicamente, eles fazem também a sós com Deus. Se eles oram na congregação, eles oram também quando estão sozinhos com Deus. Pode ser talvez no trabalho, talvez na escola, talvez em pensamento quando está andando por aí, viajando. Pode ser na madrugada, pode ser de manhã, pode ser no monte, pode ser em qualquer lugar. Você pode orar em público, com a congregação, mas com a intenção certa. Agora, a oração a sós com Deus é melhor no sentido que você não é tentado a se exibir para alguém. Quando você está a sós com Deus, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, tudo isso parece que é mais puro, porque você não tem a tentação de mostrar para alguém o quanto você é usado, é espiritual, ou o quanto você sabe, o quanto você ora. Não há essa tentação, porque só está você e Deus. Tem ninguém te vendo, te ouvindo. Então ali se manifesta o seu verdadeiro caráter, quando você está a sós com Deus. Então a oração a sós com Deus é onde vai mostrar a sua verdadeira espiritualidade. Não quer dizer que você não possa ler a Bíblia aqui na congregação e orar. Mas quer dizer que você pode avaliar você mesmo, você tem que ser honesto com você, em avaliar quem você é a sós com Deus. Quando você ora, quando você lê a Bíblia. Porque quando você está a sós, você ora só para Deus. Mas quando você está diante do público, pode ser que você esteja orando só para impressionar as pessoas. Quando você está lendo a Bíblia a sós com Deus, você está pregando para você mesmo. Mas quando você lê em público, talvez você só queira mostrar sabedoria aos outros. Não quer aprender, você mesmo não quer viver e aprender. Então, a sós com Deus, se revela o nosso caráter, e ali é que nós somos moldados e aperfeiçoados e capacitados. Podemos fazer as coisas publicamente? Devemos, porque a Bíblia ensina isso. Só que quando nós estamos a sós, parece que é mais gostoso. Parece que é mais sincero e nós somos menos tentados. É ou não é? Verdade. Nós somos carne. Nós lutamos contra a nossa carne. Quando você busca o Senhor em oculto, a sós, Ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar publicamente. Por exemplo, tem uma pessoa na igreja que é abençoado, recebeu uma grande vitória, é usado por Deus. E aí alguém pode perguntar, mas como pode? Como que essa pessoa conseguiu?
Qual que é o segredo? Eu acho que ele comprou o cargo. Eu acho que ele está fingindo esses dons. As pessoas podem questionar. Por quê? Eles não sabem a sua vida em secreto com Deus. Não sabem o quanto tempo você passou de joelho diante de Deus, a sós com Deus. Ele não sabe quanto tempo você orou e jejuou para receber essa bênção. Então, mas Deus estava lá. Você estava sozinho lá na sala, ou não sei, em algum lugar a sós lá, não sei por quanto tempo, você fez essa campanha, esse propósito, esse voto em secreto, em segredo com Deus. Ninguém sabia, só você e Deus. Mas, na hora da oração no quarto e oculto, ninguém te vê. Mas na hora que Deus te abençoar, vai ser publicamente. Só você vai saber por quê. Louvado seja Deus. Aleluia. As pessoas vão questionar, vão achar que você é corrupto, você roubou, ou você está fingindo esse dom. Vai falar um monte de coisa, vai fofocar, uns por inveja, por ciúmes, outros porque é curioso mesmo. Mas ninguém sabe, só você e Deus, o quanto tempo você passa a sós com Deus. Quanto tempo você gasta com Deus. Então, essa oração em oculto, essa oração a sós em particular com Deus, é a mais forte, é a mais gostosa, que nós sentimos mais. Amém? E, publicamente, se for para fazer alguma coisa publicamente, se for para pregar, se for para cantar, se for para tocar, que seja com a intenção e a motivação certa. Agora, nós não somos crianças, nós sabemos que publicamente nós somos tentados a se exibir, a se mostrar, a se engrandecer. E essa é uma luta que todos nós temos. Sim ou não, igreja? Verdade. Louvado seja Deus. Amém? E as nossas orações não podem se constituir só de orações formais. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Eu posso pegar aqui e orar a madrugada toda na frente de vocês. Talvez eu consiga falar 100 palavras por segundo sem parar. Não sei quanto tempo minha voz vai aguentar. Se nós formos pessoas inteligentes, espertas, a gente vai saber falar e orar por muita coisa. Agora, será que é uma oração? Será que eu estou orando em união com Deus, em comunhão com Deus? Ou apenas eu quero cumprir um horário? Essa é uma tentação do ministério. Nós colocamos muita matemática no ministério. Nós temos horário para abrir culto, horário para pregar. Nós temos uma agenda, tal dia eu vou estar em tal lugar, tal dia é eu que vou abrir o culto. Nós temos uma agenda. Parece um pouco profissional, parece um pouco formal. E é uma tentação. E é por isso que nós temos que sempre examinar nós mesmos. A oração, meus irmãos, na minha opinião, a oração verdadeira é a oração, ela só vai se tornar uma oração verdadeira quando eu começo a sentir a comunhão com Deus. Enquanto as palavras só estão saindo da boca para fora, da garganta para fora, talvez seja o aquecimento. Talvez seja a hora que está dando um tranco. Quando sinto a presença de Deus, aí o carro pegou. Quem está entendendo? Verdade. Porque a oração na igreja geralmente é uma tentação para fazer oração formal. Geralmente é aquela assim: visita os hospitais, visita os enfermos, e aquelas mesmas frases de sempre. Nós ficamos com, meu Deus do céu, eu tenho que orar das 7 horas, 7h30. Como que eu vou preencher esse tempo todo com palavras? Eu tenho que pensar em um monte de coisa, um monte de assunto para me orar aqui, para ver se dá das 7 horas, 7h30. Nós temos essas preocupações. Temos que tomar cuidado com o formalismo. É claro que nós não estamos julgando ninguém, apenas estamos sendo honestos conosco mesmo. Agora no quarto,
no quarto, a sós com Deus, você vai dizer coisas que talvez você não diria aqui. Porque se você dizer, no outro dia está todo mundo sabendo, falando da sua vida. Você não vai expor intimidade sua quando você estiver abrindo o culto. Porque aqui tem que ser uma oração com um pouco de formalismo. Você não pode contar todos os seus segredos aqui. É ou não é? Verdade. Você tem que tomar cuidado com o que você ora. Principalmente se você estiver orando por alguma coisa a seu respeito. E outra coisa, se você estiver orando por alguém, você não pode expor o que você sabe daquela pessoa, dependendo da coisa, você não pode expor também. Então, geralmente, tem um pouco de formalismo a oração ministerial. Mas a oração devocional, que é você e Deus, você vai chorar, você vai gemer, você vai falar tudo. Você vai rasgar o coração. Você não vai ter vergonha nem medo, porque ninguém perto de você, é só você e Deus. Então a nossa oração não pode, meus irmãos, se tornar totalmente formal. E a oração ministerial, que é a oração na congregação para abrir culto, é uma grande tentação para se tornar formalista. A Bíblia diz, não sejais vagarosos nas formalidades, mas fervorosos no Espírito. Fervorosos no Espírito. Então não podemos ficar repetindo orações toda hora, ou repetindo palavras, frases memorizadas. Orações memorizadas. Não, nós temos que dar lugar mais ao Espírito Santo, à inspiração do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado com o formalismo, porque formalismo, ele mata. Mas não tem como também tirar totalmente, porque no ministério é necessário ter um pouquinho de formalismo, mas não pode ser totalmente formalista. Amém? Tem que ter fervor espiritual. Amém? Tem que dar lugar um pouco ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Devemos pedir, buscar e bater. Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém? Apesar de Deus conhecer as nossas necessidades, devemos pedir, porque quando pedimos, primeiro, reconhecemos que Deus é poderoso, e sendo poderoso é capaz de conceder. Segundo, humilhamos-nos reconhecendo nossa impotência. Terceiro, aprendemos a confiar em Deus no exercício de fé. Deus sabe tudo o que você precisa. Deus sabe tudo o que você vai falar antes mesmo de chegar a palavra à sua boca. Mas isso não quer dizer que ele anula a oração. Pelo contrário, mesmo ele sabendo, ele exorta que nós temos que falar com ele. E quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que Deus tem todo o poder para dar e fazer na sua vida. Quando nós oramos, nós estamos se humilhando, reconhecendo que nós não podemos nada, não somos nada sem Ele. Nós mostramos dependência de Deus. E quando nós oramos, nós estamos exercitando a nossa fé, nossa confiança e esperança em Deus. Amém? A vontade de Deus é que peçamos. O que Ele vai decidir já não é problema nosso, pois a decisão é dEle, e Ele agirá conforme a sua vontade. Capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, a nossa parte é pedir, é orar, agradecendo, pedindo, conversando com Deus. Agora, a parte de atender e responder, o que Deus vai decidir, aí já não cabe a nós. Ele é soberano. Ninguém manda em Deus. Ninguém manda em Deus. Ah, Senhor, faz assim porque é assim melhor. Ele vai falar assim, você não sabe nada, eu sei do jeito que vai ser melhor. Eu apenas estou falando assim, mas Deus não é ignorante assim não. Mas só para a gente entender que nós não mandamos em Deus. A decisão é dele. Seja feita a vontade dele e não a nossa. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus.
E é claro que nós oramos para ser abençoados. Mas só o fato de estarmos orando já é a bênção de Deus. O fato de orarmos, se comunicar com Deus, ter comunhão com Deus na oração, já é uma bênção. E quando você recebe então o que você pediu, é outra bênção a mais. Só que a maior bênção é ter vida de oração. Mais do que receber aquilo que você está pedindo, a maior bênção é você ter vida com Deus. Andar, viver com Deus em oração. Amém? Porque muitos não têm vida de oração, não conversam com Deus. Todos os homens poderosamente usados por Deus têm sido homens de oração. Jesus, no meio de suas grandes atividades e apesar das imensas responsabilidades no serviço, retirava-se da multidão procurando lugar para orar. O homem pode estar equipado e habilitado para o serviço de Deus, mas se não aprendeu a prevalecer em oração, não pode esperar a bênção de Deus no seu trabalho. Então, meus irmãos, eu sei que a vida está cada vez mais corrida. As pessoas trabalham, né, de segunda a sexta, de manhã de tarde, sábado talvez até só de manhã. Segunda a sexta vai para a faculdade, vai para a escola, vai estudar. Né? É claro, não é todo mundo tem essa vida. Fim de semana então vai pegar para fazer trabalho de faculdade, de escola, vai descansar, vai passar o tempo com a família. Tem pessoas que cuidam de casa, é muita coisa para fazer, trabalha de manhã, de tarde, de noite, chega de noite achando que não vai ter mais nada para fazer, sempre tem coisa para fazer dentro de casa. Então, meus irmãos, é muita coisa para fazer, mas Jesus ainda está dizendo, né, que tem pessoas que ficam ocupadas demais, mas tem pessoas que escolhem a melhor parte. Amém? Temos que escolher a maior parte, que é deixar um pouco os afazeres, as tarefas, as obrigações de lado, dar uma escapulida. Né? Jesus estava lá cercado, tinha muita gente para ele ensinar, curar, libertar, tinha muita coisa para fazer e era um monte de pessoas para atender. Aí Jesus trabalhava, mas tinha hora que ele, olha lá, na hora que todo mundo olhava, ele saía fora. Escapulia, ninguém via mais. Cadê o homem? Sumiu, rapaz. Tomou o Doril aí e sumiu. Dá uma escapulida. Então você tem, meus irmãos, que em meio a trabalho, escola, família, você tem que ter um momento, um tempo com Deus, um tempo especial. E você tem que fazer o que for preciso. Até mesmo se for ter que ser radical, tem que ser radical. Né? Um dia, tinha uma pessoa que fazia faculdade, e o professor passou muito livro para ler, muito trabalho para fazer, prova, tudo. Aí o aluno falou, mas eu trabalho de dia, faço faculdade à noite. Fim de semana eu também faço uns bicos, eu tenho que descansar também. Ele fala, o que você faz da meia-noite até 5 da manhã? Ué, eu estou dormindo. Então, tá aí. Esse é o horário para você estudar e fazer o trabalho. Ou seja, se vira. Arruma um tempo aí com Deus, se vira. Se a gente ficar, Senhor, o Senhor sabe, não deu para ir para a igreja, não deu para orar hoje, não deu para ler a Bíblia hoje, porque eu trabalhei, porque eu estou cansado, porque eu estou doente, porque chegou visita. Meus irmãos, nós sempre teremos desculpas para dar. Sempre teremos justificativa. Porque hoje eu estou com dor de cabeça, porque hoje eu estou fraco, porque hoje... Meus irmãos, sempre terá uma desculpa. Não! Diga para você mesmo, cale a boca, não pense em nenhuma desculpa e justificativa. Se vira nos 30. Faça alguma coisa. Acorde mais cedo, ou durma mais tarde, ou acorda de madrugada. Enfim, faça alguma coisa para você se encontrar com o Senhor, teu Deus. Aleluia, Jesus. Jesus fazia isso. Você acha que Jesus não cansava não, meus irmãos? Esse sábado mesmo eu vou dar ceia, de manhã até a noite. Eu tenho que pregar em 5, 6 igrejas, na zona rural. Chega à noite, falar que nem um dia eu ouvi um pastor falando, chega à noite eu estou chamando Jesus de Genésio. Você acha que Jesus não cansava? Mas ele ia para o monte, quero ver quem acha eu aqui. Vou lá para o meio do mato. O povo tem medo de bicho, de animal mesmo, vou para lá. Ninguém vai me achar. Se for procurar eu em casa, eu não estou lá.
Amém? Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu Deus, esse é bom, Senhor. O cristão que ora compreende que não pode viver sem Deus, deseja mais de Deus na sua vida diária, reprova em si mesmo qualquer coisa que impeça a oração, confia na proteção divina. Exemplos de oração eficaz. A de Daniel. Ele era constante em oração, 3 vezes ao dia punha-se de joelhos e orava. Daniel não deixou de orar nem quando isto significou para ele risco de perder a própria vida. Imagine só, ele estava ameaçado de perder a própria vida e nem isso foi suficiente para fazer ele parar de orar. E nós, até uma dorzinha de cabeça a gente usa como desculpa para não orar, né? Então, para você ver a fé que nós temos que ter, né? Nem sobre perigo de risco de vida nós devemos parar de buscar Deus. Mas confiou no Senhor. Está lá em Daniel 6:10, Daniel 6:23. Podemos perceber na sua oração a humilhação, a confissão, a sinceridade e a fé, além do reconhecimento do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Daniel 9, versículo 3 ao 23. Daniel, apesar da conduta irrepreensível, Daniel 6:4, reconhecia não só o pecado do povo, mas o seu próprio pecado. Daniel 9, versículo 20. Além de humilhar-se em oração, Daniel aplicava seu coração a compreender, esperando ouvir a voz de Deus. Ou seja, buscava entender qual a vontade do Senhor. Daniel 10, versículo 12. Amém? Vou deixar esta lição de casa para vocês, porque eu acho que o horário não vai dar. Glória a Deus. Aliás, tá? Vamos ler, meus irmãos, Daniel capítulo 6. Glória a Deus. Ainda é 8 horas e 20 minutos. Aleluia, Senhor Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele orava 3 vezes, talvez de manhã, de tarde e de noite, né? Os 3 períodos aí do dia. Daniel capítulo 6, versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ele confiou em Deus, que mesmo ele sendo ameaçado, ele não ia deixar de orar, confiando que Deus estava no controle de tudo. Daniel 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então ele era um homem de bom testemunho, por isso que a oração dele era atendida pelo Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 23. Eu não vou ler esse texto todo porque vai demorar muito. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 23. Fica aí de lição de casa. Deixa marcado aí na sua Bíblia para vocês lerem. Eu vou ler o versículo 20 aqui, que tem outra referência, Daniel 9, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Amém? Então, veja que na oração nós se humilhamos, nós confessamos nossos pecados com sinceridade, com honestidade, com verdade. Amém? Apesar que ele era um homem que ninguém via pecado nele, mas ele era humilde para falar do pecado do povo e incluir ele também.
Senhor, perdoa o povo que é pecador. Mas dentro dessa frase ele está se inserindo, ele está se incluindo. Eu sou parte deste povo pecador. Né? Daniel 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Deus, Ele responde, Ele atende a nossa oração. Quando nós buscamos entender a vontade de Deus. Quando você orar, busque entender o que está acontecendo na sua vida. Né? Em vez de você buscar a opinião dos outros, busque a Deus em oração, para você entender, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida, por que eu estou assim. Então você orando, Deus vai fazer você entender por que você está passando por aquilo, por que está acontecendo aquilo. Busque entender a vontade de Deus, continue orando e Deus vai te dar a resposta. Amém? Aleluia. Temos também outra oração eficaz, a do profeta Elias. Enquanto os profetas de Baal oraram até o meio-dia, orava bastante. Os profetas de Baal oravam muito. E nada aconteceu. Elias fez uma oração de poucas palavras e caiu fogo do céu, consumindo o holocausto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 ao 38. Pensa nos homens que oravam bastante. Orava mais do que os crentes. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eles oravam muito, mas era para um Deus que não existia. Um Deus de meia tigela. E aí Elias vai orar pouco, mas para um Deus todo-poderoso. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. É interessante que antes de orar, Elias consertou o altar, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aí que é importante. Quando nós vamos buscar a Deus, temos que fazer o conserto da nossa vida. Temos que consertar, arrumar, alinhar, aprumar este altar. Temos que limpar, lavar, purificar este altar, que é a nossa vida, nossa alma, nosso coração. Aleluia, Jesus. Amém? E isso é feito em uma conversa, em uma oração com Deus, tomando uma decisão de coração, né, consciente com Deus. Se você pecou, se você está pecando, você vai conversar com Deus em oração, em pensamento, toma uma decisão de coração, consciente. E é assim que nós consertamos o altar, porque na época dele era um altar mesmo. Mas agora na nova aliança o altar é a nossa vida. Amém? É aqui que Deus, né, nós somos o altar que Deus aparece. Nós somos o altar que Deus recebe o sacrifício e que Deus responde com fogo. Foi também através da oração de Elias que por 3 anos e meio cessou a chuva sobre a terra, só voltando a chover quando ele orou novamente. Tiago 5, versículo 17 e 18. Meu Deus do céu, que oração é essa? Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém? Ele não tem nada de especial. Ele não era um anjo, não era um Deus. Ele era um ser humano como nós. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Amém? Aqui está uma palavra que nos anima. Ah, é porque Elias era especial, que Elias era grande, que Elias era profeta, que Elias era um semideus, um anjo, sei lá.
Deus só tinha isso com Elias. Não, está dizendo que ele é um ser humano como qualquer um de nós. E que assim como Deus respondeu a oração dele, é possível Deus também responder a nossa oração como respondeu a dele. Hein? Jesus subia ao monte e passava a noite em oração, em íntima comunhão com o Pai. Lucas 6, versículo 12. Então Jesus ele ia para o monte orar e ele passava a madrugada toda a sós com Deus muitas vezes. Porque os apóstolos mesmo não subiu para o monte para ficar dormindo. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Amém? É Ele que nos ensina como orar. Mateus 6, versículo 5 ao 15, que é a oração do Pai Nosso, que nós já lemos alguns versículos. E nos dá o exemplo de como devemos ter fé que o Pai atende às nossas orações. Bom, aqui só está o versículo, não está o capítulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. É através da oração sincera que o crente move a mão de Deus. Jeremias 29, versículo 13. Jeremias 29 para encerrarmos. Porque nós estamos terminando esta lição agora. E eu não vou começar outra lição, senão confunde os temas. Aleluia. Jeremias 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória. Promessa de Deus para a nossa vida. Deus maravilhoso. Ele está dizendo, se você me buscar, você vai me achar. Se você me procurar, você vai me achar. Mas como? Tem que ser de todo o coração. Se não for de todo o coração, não vai achar. Você vai vir, você vai sentar numa cadeira. Você vai entrar dentro de um imóvel. Você vai ir até uma denominação ouvir um homem. Mas você não vai se encontrar com Deus espiritualmente falando. Porque tem que ser de todo coração. Não pode ser ir por ir. Ir arrastado, ir de má vontade. Ir porque acostumou. Não. Senão, nada feito. Tem que ser de todo o coração, meus irmãos. Por isso, nós se preocupamos tanto em passar roupa, em lavar roupa, em vestir uma roupa, em pentear o cabelo, em passar o perfume. Vamos se preocupar mais em limpar, arrumar, embelezar o coração para se encontrar com Deus. Nós ficamos bonitos quando nós preparamos o coração, nossa alma para encontrar com o Senhor. O coração deve estar desejoso, deve estar anelante, você tem que estar com vontade mesmo. Entendeu? Você tem que estar cheio de fé, de certeza. É assim que você fica bonito espiritualmente, para encontrar com o Senhor. E aqui nós encerramos, meus irmãos, que Deus abençoe.